Fala pessoal, beleza? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre hábitos. Você sabe o que é um hábito? Um hábito, na verdade, são circuitos automáticos em nosso cérebro. São atitudes que você toma sem mesmo pensar, sem mesmo ter que raciocinar para tomar essa atitude. Você já toma essa atitude porque você tem o hábito de tomar essa atitude. Então, por exemplo, quando você acorda e escova os dentes, isso é um hábito. Você não necessariamente pensou em, agora eu tenho que escovar o dente. Não, você só acordou, foi para o banheiro, escovou o dente. Isso é um hábito, é um comportamento automático. Agora, foi feito um estudo que diz que cerca de 50% das nossas ações diárias são hábitos. Sabendo dessa importância dos hábitos, nós precisamos entender que devemos construir bons hábitos. Porque os hábitos, na verdade, é como os juros compostos. Se você tem bons hábitos, a longo prazo, isso vai te gerar um bom retorno, um bom investimento. Agora, se você tem maus hábitos, a longo prazo, isso também vai gerar um retorno, só que um retorno negativo. Vai ser um mau investimento. Ter bons hábitos é fundamental se queremos ter sucesso na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, seja no seu corpo, seja no seu espírito. Você precisa gerar bons hábitos. Agora, a grande questão é, como nós geramos bons hábitos? Como eu consigo, parar de ter hábitos ruins e começar a ter hábitos bons? Primeira coisa, a gente precisa entender que não tem como eu e você excluir um hábito. Não tem como nós aniquilarmos, ou seja, eu vou acabar com esse hábito na minha vida e pronto. Na verdade, cientificamente falando, só tem como você substituir um hábito. Então, se você pensa, poxa, eu tenho dificuldade de me exercitar, eu tenho um hábito de procrastinar, eu tenho um hábito de comer besteira, comer muita porcaria e isso daí está estragando o meu corpo. Não tem como você acabar com isso simplesmente ficar num limbo, não existe isso. Se você deseja acabar com esse hábito, você na verdade deve substituir esse hábito. Então, primeira coisa para a gente ter bons hábitos não é focar naquilo que a gente tem que parar de fazer, mas é focar naquilo que devemos fazer. E, biblicamente, isso daí faz muito sentido. Tem uma passagem que fala em Efésios, no capítulo 5, fala assim, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Então, a Bíblia já deixa clara que a questão não é só deixar de fazer o errado, mas é focar em praticar fazer o certo. A questão não é que você precisa desejar não comer mais besteira, não é isso. Você precisa desejar ser saudável, você precisa desejar comer comidas saudáveis, se exercitar, desejar esse bom hábito. Segundo ponto aí, para estar gerando bons hábitos, é estar inconformado. Tudo começa com uma inconformação. Se para você tá tudo bem, a vida que você tá vivendo hoje, beleza. Agora se imagina, daqui a 5 anos, se você continuar fazendo o que você faz, se você continuar com a rotina que você tem, se você continuar com os hábitos que você tem, daqui a 5 anos, aonde você vai chegar? Será que os seus sonhos serão realizados? Será que os projetos que você botou no papel vai se concluir ou você vai continuar na mesma? Tem uma frase de Aristóteles muito legal que ele fala assim, nós somos aquilo que fazemos. Portanto, a excelência não é um ato, mas é um hábito. Então, nós somos aquilo que fazemos de forma repetida. Então, se você estuda diariamente ou praticamente todo dia, vamos lá, de segunda a sexta pelo menos, você vai ser uma pessoa intelectual, você vai ter um conhecimento diferente da grande maioria. A média de leitura nossa dos brasileiros, na verdade, é 2 livros por ano. Se você ler 1 livro por mês, você está muito mais do que a média. Você está 6 vezes mais na frente do que a média dos brasileiros. Só que isso vai depender dos seus hábitos, se você tem um hábito de leitura ou não. Então, você precisa estar inconformado com a situação atual, olhar para a sua vida atual e ver, cara, isso daqui eu não quero para a minha vida, então eu vou excluir isso da minha vida. É sentir realmente raiva daquilo que te faz mal. Não sentir raiva de você mesmo, mas daquele hábito que não é para você ter. Você precisa estar indignado com isso, E com essa indignação, você precisa partir agora para ação. E antes da gente colocar uma coisa em ação, a gente precisa se programar.
né? Na verdade, a desorganização é a mãe da procrastinação. Então, muitas vezes a gente não faz aquilo que deve ser feito porque a gente não se organiza. Então, qual é a melhor forma da gente gerar um novo hábito? A gente precisa se organizar, a gente precisa programar. E eu gosto de falar também, né, que a gente precisa automatizar o processo. Então, por exemplo, se você quer fazer exercícios pela manhã, exercício físico, por que não já deixar o seu tênis separado, a sua roupa, a sua bermuda, seu short, a sua camisa separada, para você, quando acordar, você só pegar aquela roupa, colocar aquela roupa e ir para a rua fazer exercício. Fica muito mais fácil do que você ter que acordar, pensar naquilo que você vai vestir. E outra, se você conseguir preparar o seu café com antecedência no dia anterior, a minha cafeteira, por exemplo, né, ela tem como programar, mas não necessariamente você precisa ter uma cafeteira que programa para fazer café, mas você já pode deixar o pó e a água na cafeteira. Você já pode deixar as coisas mais fáceis possíveis para aquilo ali acontecer e você ter menos trabalho. Por quê, gente? O nosso cérebro, ele tende a fugir de esforço, ele não gosta de gastar energia. Então, quando a gente tenta fazer algo novo, a gente está gastando muita energia, porque o nosso cérebro não está acostumado com aquilo. Então, quando você automatiza o processo, ele gasta menos energia e você consegue concluir aquela tarefa. Isso para tudo. Você quer estudar, você quer ler, por que não já deixar o seu livro na mesa? Assim, quando você acordar, ele já vai estar lá, você só vai ter que pegar ele, abrir e ler, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se organizar para as coisas trabalharem ao nosso favor e não contra nós. Outro ponto também, na formação de hábitos existem 3 fatores. A deixa, que é o gatilho, a rotina, que é aquilo que você faz, e a recompensa, que é o porquê você faz aquilo. Então, são 3 fatores que formam um hábito: gatilho, rotina e recompensa. Como é que eu consigo, de repente, evitar um hábito ruim? Você pode evitar o gatilho. Então, por exemplo, você tende a comer muito doce. Por que não, quando você for no mercado, não comprar doce? Quando você estiver em casa, sentindo aquela vontade de comer um doce, aquela vontade absurda de comer um doce, você não comprou, você não foi no mercado e comprou aquilo. Então aquilo está mais difícil para você fazer. Aquele gatilho está mais difícil para acontecer. Por quê? Você não está vendo, você não tem na sua casa. Por exemplo, agora adquirir um bom hábito, beber água, né? Todos nós temos que nos hidratar. Tem estudos que falam que a cada 20 quilos de massa corporal você precisa beber 1 litro de água. Então, se você tem 60 quilos, você tem que beber 3 litros de água. Se você tem 80, você tem que beber 4 litros de água por dia. Então, isso é difícil muitas vezes. Muitas vezes a gente não consegue se hidratar da maneira devida. Por que não facilitar isso? Por que não andar com uma garrafa? E aquela garrafa já vai gerar gatilho em você para beber água. Você vai olhar para aquela garrafa no meio do seu trabalho e você vai lembrar, pô, tenho que beber água. Então a gente precisa trabalhar com isso, né? Alterar os gatilhos ruins, evitar os gatilhos ruins. Também a gente pode mexer na nossa rotina. Então tem um livro muito bom, O Poder do Hábito, que ele fala que a regra de ouro para mudança de hábito muitas vezes não é nem mudar o gatilho e a recompensa, na verdade, mas é mudar a rotina. Então ele dá exemplo dos alcoólicos anônimos, né? Por exemplo, um alcoólatra, muitas vezes ele tem o hábito de se viciar, de se embriagar ali, né, com bebidas alcoólicas. Por quê? Porque existe um gatilho que leva ele a fazer aquilo. E muitas vezes o gatilho é o sentimento de solidão, o sentimento de tristeza. E quando os alcoólicos anônimos entram, que é um grupo, uma sociedade para ajudar essas pessoas que estão presas nesse vício, ela exatamente troca a rotina da pessoa. Não necessariamente ela muda o gatilho e a recompensa. Por quê? Quando o cara vai num barzinho, ele tá querendo esquecer dos problemas dele, tá querendo, né, espalhar a mente. E a recompensa dele é socializar com aquelas pessoas que estão em volta e esquecer do problema. Agora, nos alcoólicos anônimos, quando ele sente esse gatilho de solidão, tristeza, ele vai no grupo, né, de amigos dos alcoólicos anônimos e, com isso, ele recebe a mesma recompensa, que é não se sentir sozinho, que é se sentir em grupo, estar em comunhão. Então, se você tem um gatilho que não tem como você mudar e evitar isso,
E essa recompensa também não tem como você mudar e evitar isso, você precisa alterar a rotina, né? Então, hoje nós estamos acostumados a sentir muito prazer, né? É prazer deliberado, tudo é pelo prazer. Então, a pessoa come, não é porque ela tem que se alimentar, é pelo prazer. A pessoa, ela vê um filme, né, nem às vezes para estar com a família, mas é pelo prazer de estar se distraindo. A pessoa tem um celular, às vezes não é nem mais para trabalho direito, é muito mais pelo prazer do que pelo trabalho. Então, a gente vive uma sociedade em busca do prazer constante. É uma sociedade hedonista, né? Que ama, é o prazer pelo prazer. Só que a gente precisa encontrar prazer naquilo que de fato é relevante na nossa vida e que de fato vai nos construir. Então, quando você termina de fazer exercício físico, é liberado sobre o seu corpo dopamina, você tem sentimento de prazer, né? Endorfina. Então, quando você termina de fazer esse exercício físico, você tem prazer. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar prazer nisso porque a gente está tão acostumado com prazeres, né, momentâneos e doses cavalares de dopamina que as coisas do dia a dia, como às vezes comer uma fruta, a gente às vezes não acha nem que tá doce aquilo, porque a gente está acostumado com tanto doce na nossa boca de alimentos industrializados que aquilo ali pra gente perde até o sentido. Então a gente precisa achar as recompensas certas. E as recompensas certas, meu amigo, minha amiga, é aquela que vai fazer você se construir de alguma maneira, seja edificar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Então, como é que a gente constrói um novo hábito? Primeiro, você precisa entender que você não vai excluir o hábito ruim, na verdade você vai substituir. Então você não está gostando de um hábito que você tem na sua vida, você precisa pensar, tá, mas qual vai ser o hábito que eu vou substituir para que esse hábito ruim saia? Porque excluir ele, isso não rola. Até cientificamente, isso não existe. Você só substitui, você não exclui. Segundo ponto, você precisa estar inconformado. Você precisa ter raiva daquele hábito ruim e usar essa raiva para se posicionar e agir. Só que antes de agir, você precisa também, como a gente viu, para ter um novo hábito, se organizar. Então, quanto mais você automatizar os hábitos bons, melhor. Se programe, faça uma agenda. No seu dia anterior, programa o seu dia seguinte. Hoje, por exemplo, eu tenho que programar o meu dia de amanhã para eu poder automatizar esses hábitos bons que eu quero adquirir. E o último ponto, entenda que a disciplina é a mãe de todas as virtudes. Então, tudo aquilo que a gente vai adquirir de novo hábito vai começar pela disciplina. Entenda que você não vai ter vontade. Na verdade, todo novo hábito nunca é algo maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, acordar mais cedo para poder ler, para poder estudar, para poder treinar. Não é bom, gente. Na verdade, o seu cérebro vai gastar energia com isso de início. Depois você vai sentir falta, depois você vai sentir prazer e vai sentir falta de não fazer aquilo. Mas de início vai ser resistência. O seu cérebro vai falar, não, fica aqui quietinho, fica aqui, né, nesse conforto, nesse sofá, porque é melhor pra gente. Só que você precisa entender que a disciplina, ela vai te levar aonde a sua vontade e nem a sua habilidade vai te levar. Então, precisamos ser pessoas disciplinadas. Até mesmo a palavra discípulo, eu creio que todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E a raiz dessa palavra discípulo é a mesma raiz da palavra disciplina. Não tem como nós sermos discípulos fiéis de Jesus se não formos disciplinados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Comenta aqui qual é o hábito que é o mais desafiador para você estar adquirindo. Olha, eu tenho dificuldade em estudar, ou então, não, eu tenho dificuldade de exercitar o meu corpo, ou então eu tenho dificuldade de me organizar. Comenta aqui, né, que o seu comentário vai ser muito relevante para mim e também vai me ajudar a saber a sua necessidade. Compartilha esse vídeo, curte, ativa o sininho e me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, Mateus KCA Brandão. Tamo junto, vamos nessa, vamos construir hábitos bons que os hábitos vão apontar para o nosso destino. Tamo junto, gente!